Como citar a apostila? Essa é a dúvida que nós vamos responder hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, convido a se inscrever, curta, comenta, que o seu comentário pode ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então vamos lá, como citar a apostila? No primeiro momento, nós fizemos uma busca pela norma ABNT para orientar vocês corretamente. Porém, na norma ABNT não tem uma especificação de como ficaria a citação da apostila, mas nela é mencionada uma outra forma, ou seja, existe um tipo de citação que se chama monografia no todo, e a apostila ela se inclui nesse tipo de referência, né, de referência. Então, como nós vamos fazer para citar essa apostila? Aqui no nosso canal do YouTube nós temos uma playlist sobre citações, então temos vários vídeos aqui, mas nós não fizemos um específico para citação de apostila exatamente por isso, porque a norma ABNT ela não especifica para não tem uma especificação para apostila. Mas, inclusive, nesse vídeo aqui que nós fizemos de como citar dissertação ou tese, que nós nos baseamos nessa norma da ABNT específica de monografia no todo, inclusive aqui está de 2002, mas eu também consultei na norma de 2018 e lá não consta a apostila. Mas aqui eu preferi pegar o nosso vídeo do YouTube, porque já tem a especificação aqui, que é a mesma coisa que menciona na norma, que é esse tipo de citação, ela inclui livro, folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, trabalhos acadêmicos, que são tese, dissertação, TCC, entre outros, ou seja, incluindo a apostila também. Então, no Word, como a gente começaria fazendo essa citação? Aqui no videozinho tem mais detalhes, mas eu vou mais direta. Lá no Word tem várias opções para cadastrar, mas nós vamos escolher a opção relatório, porque é ela que se encaixa melhor para a monografia no todo. Então, eu venho aqui no Word, vou vir aqui em gerenciar fontes bibliográficas, vou pedir para cadastrar uma nova, e claro, né, o tipo de fonte. Se a gente fosse procurar aqui monografia no todo, nós não vamos encontrar. Mas, como nós já fizemos, né, algumas verificações, nós vimos que se enquadra melhor na opção de relatório. Então, nós vamos primeiramente selecionar a opção de relatório, pedir para mostrar todos os campos, e aqui nós vamos preencher com as informações da apostila. O nome do autor, título, ano, instituição, né, onde a apostila foi disponibilizada, e vamos fazer todo o preenchimento. Para adiantar, eu já cadastrei uma apostila aqui, então eu vou selecionar ela, vou clicar em editar para vocês conseguirem visualizar o preenchimento. Aqui o autor, é só vir na opção aqui editar. E você pode preencher, né, primeiramente com o nome do autor, que é o primeiro nome, ou seja, Liliana, igual eu preencher aqui, eu digito aqui em nome, e Guimarães eu digito aqui no sobrenome. Se tivesse mais autores, eu continuaria preenchendo. Quando eu seleciono o nome aqui de um autor, por exemplo, a opção adicionar fica habilitada. E aí eu vou adicionando um autor por vez e clico em adicionar. Digito o nome do outro autor, clico em adicionar, assim sucessivamente. Então, se a apostila tiver mais de um autor, nós vamos preenchendo um de cada vez. Nesse exemplo aqui, lembrando que é apenas um exemplo, né? Nós colocamos apenas um autor. Então, clique em OK. Aqui é o título da apostila, Saúde Mental e Trabalhos, o ano de publicação da apostila, a instituição que montou a apostila, a editora, caso houver, né? A cidade de publicação, a quantidade de páginas e o tipo de relatório. Então, aqui no tipo de relatório nós especificamos que é a apostila. Se tiver mais informações que você possa colocar, como título curto, número padrão, né, que não é, assim, pela nova norma é interessante que você preencha o máximo possível. Caso você tenha essas informações, pode preencher, caso não, aqui já é o suficiente. Caso você tenha acessado essa apostila online, tem aqui as opções também de colocar o URL, o mês do acesso, o ano, todas as informações. Você vai clicar em OK. Aqui, como eu apresentei, vou clicar em cancelar, porque ela já estava cadastrada. E aqui no meu Word eu já tenho um capítulo escrito, então vamos supor que esse parágrafo aqui eu usei para fazer eu usei a apostila para comentar. Então eu venho aqui no finalzinho do parágrafo, eu posso vir aqui
peço para inserir citação e seleciono a citação de Guimarães. E ele já faz a referência corretamente. Aqui tem um espacinho sobrando, posso dar um Enter que ele já junta. Então, aqui ficou em formato de citação indireta, Guimarães 2017. E se fosse uma citação direta, é só eu clicar em cima do título aqui, venho nessa setinha, edito a citação e insiro o número de páginas, por exemplo, 16. Então, ok, ele já formata para mim bonitinho. E agora eu vou lá na referências, ó, e insiro a lista de referências. Então, é só eu vir aqui em bibliografia, pedir para inserir bibliografia, ele dá para mim como ficaria a citação corretamente. Então, letras maiúsculas, né, o título da apostila tem que vir em negrito, tudo conforme a regra da BNT, mas eu nem precisei conferir porque eu já tenho a norma instalada no meu Word. Então, aqui no nosso canal do YouTube, nós temos uma aula ensinando a instalar essa norma. Tem a norma de 2002, tem a norma mais atual de 2018 também, que você pode instalar, e ela já deixa a sua citação corretamente. Bom, e se você quiser fazer uma conferência para saber se a citação que você colocou aqui, se está certinha, conforme a norma, né, se está como precisaria ser, nós temos a indicação de um site que nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, para você poder acessar e cadastrar suas referências também. Então, esse aqui é o site. Aqui você pode escolher o estilo da referência, se é a BNT, se é Vancouver ou outras normas, né? Então, como nós estamos apresentando pela norma BNT, vou deixar selecionado mesmo. E aqui ele fala, ó, a BNT mais atualizada, que é de 2018. Aqui nós começamos digitando o tipo do material. Então, como o assunto do nosso vídeo é citar a apostila, olha só, vou digitar aqui apostila. Quando eu digito apostila, não aparece nenhuma opção para eu selecionar, porque como eu mencionei, pela ABNT não tem uma regrinha específica para apostila, mas a apostila sim, ela inclui no tipo de citação que é monografia no todo. Então aqui nós digitamos monografia no todo. Pode digitar monografia, já aparece a opçãozinha aqui. Então vai ser essa opção aqui mesmo, de monografia no todo, livro ou folheto, que inclui manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, bíblia, entre outros. Então, se você precisa fazer algum tipo de citação, né, que esteja dentro dessa categoria aqui, seria essa opçãozinha de monografia no todo. Então, eu vou selecionar essa opção. Assim que eu seleciono, ele me dá os campinhos para eu preencher. Ou seja, para eu fazer a citação dessa apostila, eu preciso aqui, primeiramente, cadastrar o nome do autor, né? Então, ele é totalmente autoexplicativo, diferente do Word, né? Então, quando eu passo o mouse em cima de cada caixinha, ele vai me dando instruções, ó. Primeiro nome aqui seria o nome do autor, excluindo apenas o último sobrenome. Então, exemplo, né? Se fosse Maria Andrade Lima, eu só digitaria Maria Andrade aqui nesse campo, porque no último nome que eu vou digitar o Lima. O título seria o título da apostila, subtítulo é se houver, você vai digitar. Número da edição, se houver também, porque geralmente as apostilas não têm edições, né? Mas talvez, como se ela for publicada em uma editora, pode ser que ela tenha alguma edição. Então você inclui só se houver. A data de publicação, você vai digitar aqui. O local da publicação, né? Por exemplo, aqui em São Paulo. Editora, números de página, volume e ISBN, se houver. Se você não souber algum campo, o que significa, você pode passar o mouse em cima do ponto de interrogação, que ele te explica, né, o título, a palavra, a expressão, frase que designa o assunto, subtítulo, informação apresentada em seguida. Então é só passar aqui que ele vai te explicar. Como nós cadastramos, nós preenchemos lá o exemplo no Word, aqui é bem legal que você pode pedir para ver um exemplo já preenchido. Então, eu vou pedir aqui para ele preencher para a gente ver um exemplo. Ó. Ele já trouxe aqui a referência e a gente também pode consultar ela preenchida. Então, nesse caso aqui, a apostila, né, ou então o trabalho, a monografia no todo, ela teve mais de um autor. Então, mostrou como foi feito o preenchimento, o título, né, da monografia, poderia ser o título da sua apostila, o número de edição, o formato, o ano que foi publicado, o local da publicação, a editora. Então, você também pode pedir para ver um exemplo, ele te ajuda, ele mostra como você pode preencher. Aqui ele mostra a referência completa, então eu vou fazer uma comparação.
Vou pegar esse exemplo, vou colocar lá no Word, só para a gente comparar. Então, a gente observa que tem as mesmas informações necessárias. Por exemplo, aqui, o nome dos autores, né? Aqui veio Guimarães. O título da apostila, então aqui veio o título da apostila em negrito. O local, nem todas as apostilas serão realizadas em uma faculdade. Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo de uma faculdade, mas caso a sua apostila não foi feita em uma faculdade, então não vai ser necessário mencionar, igual no exemplo que veio do site. O local, São Paulo, veio a edição também. No primeiro exemplo que eu trouxe, não tinha edição, né? Mas no exemplo que a gente pegou do site, tinha edição. Então veio aqui 11ª edição, São Paulo, o local, né? O editora, e o ano. Então a gente pode fazer uma comparação, ver que está bem parecida. Aqui teve algumas informações a mais devido à edição, e aqui teve informação em relação à faculdade, né? Mas não é uma regra colocar o nome da instituição, não é uma regra colocar a edição se não houver no seu documento. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, curta, compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante quem precisa fazer uma citação de apostila. Te vejo nos próximos vídeos e bons estudos!